Bom, gente, então o primeiro padrão que eu quero falar pra vocês é o hiperfágico prandial, em que a pessoa come grande quantidade de comida em grande volume de uma vez só. Então ela pode até comer certinho nos horários, mas nos horários das refeições elas fazem os pratos super grandes e super calóricos. Ou seja, tem um aumento de fato do apetite nos momentos de refeição. Um comportamento alimentar que eu não conhecia particularmente, que eu comecei a conhecer com uma endocrinologista que eu amo, assim, que é a doutora Paula Pires, que é o comportamento alimentar sofisticado. Então, a pessoa, ela tem necessidade a comer, ter uma alimentação sofisticada. Então, ela bota azeite de oliva, ela bota amêndoas, ela bota passas, nozes, todo tipo de alimentação sofisticada, sempre tem que ser com vinho, frequenta restaurantes sofisticados. E aí isso causa a falsa impressão de que a pessoa está se alimentando sem excessos. Porque, na verdade, a maioria das vezes, a pessoa está se alimentando de forma saudável, mas ela acaba se excedendo pela quantidade de calorias que ela vai adicionando por adicionar esses alimentos refinados. O outro padrão é o padrão cuidadoso, em que o paciente geralmente já passou por vários nutricionistas, ele pesquisa muito sobre comida, sobre dieta, sobre alimentação, sabe tudo sobre dieta e sabe exatamente o que ele tem que fazer durante o dia dele para manter a vida alimentar, aquele seu padrão. Tem um padrão alimentar, tem uma dieta específica, ele sabe seguir. E segue tão à risca que ele se culpa quando ele não conseguiu cumprir aquele padrão que ele achou que deveria cumprir. Esse padrão alimentar é um padrão de risco para o desenvolvimento de outros transtornos alimentares, já que a pessoa vai se culpar muito por, às vezes, ter um comer social fora da dieta, certo? E esse padrão também é disfuncional, assim. Outro padrão alimentar que eu quero falar com vocês é a síndrome do comer noturno, que era caracterizado por um atraso no padrão alimentar circadiano. Então, uma pessoa acorda, a maioria das pessoas toma café, depois sente fome no lanche ou não, mas almoça, depois lanche de novo, depois jantar. E com essas pessoas não, ela tem um ciclo totalmente alterado, então ela tem uma ingestão de mais de 50% da alimentação após as 19 horas. Geralmente ela tem menos fome durante o dia, então ela tem anorexia matinal, de dia não sente fome, não quer tomar café, mas à noite ela exagera bastante e come até mais do que a soma do que ela comeu no resto do dia todo, certo? Para ser caracterizado, essa síndrome existem vários critérios, mas entre eles, esse comportamento ele tem que ocorrer por pelo menos 3 meses e não podem acontecer associados sintomas, episódios bulímicos. Ela também não pode ser enquadrada no transtorno de compulsão alimentar. Normalmente, essas pessoas, elas têm insônia, elas acordam no meio da noite para comer, elas sentem que precisam comer para voltar a dormir. Isso porque acontece uma alteração da melatonina, que é um regulador do sono, natural que nós temos no corpo. Então, a partir do momento que ela está alterado, todo o sono fica alterado e o ciclo de alimentação também fica alterado. Juntamente com a melatonina, existem alterações de outros hormônios, como o cortisol e a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, só por aí a gente já consegue imaginar que também é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de obesidade. Outro comportamento alimentar é a compulsão alimentar, em que a pessoa perde totalmente o controle com relação à fome e à saciedade do próprio corpo. Então, ela ingere muitas calorias em um período muito curto, então, às vezes, 1 hora, meia hora. E, às vezes, são alimentos frios, alimentos que ainda não estão prontos, alimentos que a pessoa, às vezes, nem gosta tanto, mas ela sente a necessidade de comer. E é importante falar que isso não está num contexto ambiental que propicie esse excesso. Então, por exemplo, não é que a pessoa tenha ido no rodízio de pizza, não é que a pessoa tenha ido num aniversário de criança, não. A pessoa está na sua casa mesmo, num dia comum, e acontecem esses episódios de compulsão. Geralmente ela está sozinha, ela fica sozinha principalmente porque esses episódios eles vêm associados de uma culpa muito grande, de uma vergonha muito grande depois que eles acontecem. A pessoa é consciente de que está excedendo seus limites durante todo o processo e ela se envergonha disso depois. O que é importante é que a pessoa não tem um limite físico, ela não consegue parar no limite físico da dor do estômago. Ela come de uma maneira excessiva, de uma maneira, assim, exagerada, em um período pequeno de tempo. Eu tinha gravado todos os padrões e esqueci de um, que foi até que eu divulguei no vídeo, mas é o padrão beliscador. Então, o padrão beliscador, a pessoa, ela come pequenas porções durante o dia. Então, nas refeições principais, geralmente ela come uma quantidade pequena. Então, às vezes ela até tem a impressão de que, eu nem como muito, eu engordo, não sei porquê. Mas às vezes é porque é por causa dessas pequenas quantidades entre as refeições. Então, é uma pessoa que geralmente tem comida na bolsa,
tem amendoim, tem castanha, não é aquele punhado da nutricionista, é um bocadão de castanha quando tá ali assistindo TV. Então essa pessoa, ela tem geralmente um aporte de comida guardada para esses momentos, então ela tá sempre comendo, sempre comendo. E ela tem a falsa impressão de que ela não come muito, justamente por isso. Então ela não come grandes refeições, ela come várias pequenas refeições ao longo do dia. Esse é o beliscador. Bom, e qual é o melhor padrão alimentar? O melhor padrão alimentar é o padrão que você respeite seu corpo, você sinta qual é o seu equilíbrio. Onde o comer não é só o comer para se nutrir, a gente come por vários motivos, a gente come por acolhimento, a gente come por afeto, a gente come por cultura, várias coisas nos levam a comer. Então, saber que nem sempre nossa vida vai ser o que está exatamente ali no papel é importante também para manter a saúde. Então, comer por prazer também faz parte do padrão alimentar saudável. Eu sempre, quando falo disso, eu gosto de pensar em pêndulo. Então, quando a gente tem um pêndulo, a gente tem três possibilidades. Ou a gente puxa todo pra cá, ou a gente fica no meio, ou a gente puxa todo pra lá. Geralmente, num pêndulo, quando a gente puxa todo pra cá, ele tende depois a ir todo pra lá. Então, a mesma coisa quando acontece uma pessoa que se priva a vida toda de comer algum alimento que seja gostoso, se priva a vida toda de se permitir sair com os amigos pra não comer. E aí, é uma vida bem restritiva, bem seguindo o plano alimentar. E ela tá aqui. E aí, quando ela decide soltar esse fio que ela se cansa, ela solta e vai para o total descontrole, que também não é bom. Então, o descontrole, a pessoa come muito mais, come até sentir dor, come de uma maneira que depois ela vai se sentir culpada. Então, perceba que tanto aqui quanto aqui, existe uma culpa muito grande pelo alimento. A relação com a comida não é uma relação boa, não é uma relação funcional. Então, o ideal é que esses dois se encontrem e se encontrem numa posição de equilíbrio, sabe? Então, a partir desse equilíbrio é que se pode viver bem, viver com saúde mental e buscar a saúde também através da alimentação, que é um processo tão bonito, tão legal e tão afetivo quanto é a comida. Então é isso, gente.